Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Lula, que foi vaiado no encontro de prefeitos lá em Brasília. Meu amigo, que coisa, que fim de festa para o Lula. Meu amigo, os prefeitos não gostaram não, reclamaram do Lula e principalmente reclamaram do Flávio Dino, que está segurando as emendas dos parlamentares, né? E lembra que tem que tomar cuidado, porque o Lula está querendo fazer o Mensalão 2.0. Já expliquei para vocês como é que é o novo Mensalão que ele está querendo fazer, né? Ele quer que os prefeitos peçam diretamente ao Ministério da Saúde para ele liberar as verbas de acordo com os deputados para fugir do orçamento secreto. Isso é um risco. Vai ligar de novo o mensalão no Brasil, um absurdo esse tipo de coisa. Mas vamos ver aqui as vaias dos prefeitos ao Lula nesse encontro que teve lá em Brasília. Essa notícia foi sugerida por ANCAP, que toma antibiótico em farmácia, Ultra Mega Blaster Fucker direitista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Lula foi recebido com vaias em eventos de prefeitos em Brasília. Veja o vídeo, tá aqui o Lula chegando lá nos... O Lula vaiado e ficou até sem jeito de falar, cara, muito engraçado aqui, ó. O Lula foi vaiado aqui, ó. Foi vaiado em 3 pontos aqui, o pessoal tá explicando aqui, ó. Josias, vaias em eventos de prefeitos mostram o dilema do Lula aqui, ó. Estamos falando de um encontro que reúne prefeitos, vices e vereadores do Brasil inteiro. É um público grande. E lembra que ele está falando aqui, não que é gente majoritariamente do centrão, então é natural que vai o Lula. Não, não é centrão, já expliquei para vocês que é gente majoritariamente da direita, né? A direita ganhou as eleições de 2024. Esse papo de dizer que o centrão ganhou a eleição é só uma maneira de dizer que não foi uma derrota tão grande, que não foi uma vitória do Bolsonaro e coisa e tal, mas todo mundo sabe que foi, né? Aqui, ó. Ele foi vaiado em pelo menos 3 momentos do evento. Primeiro ao ser anunciado para entrar no palco, depois ao ser chamado para falar ao público presente, e depois também que quando ele falou alguma coisa sobre emendas, né? Foi uma vaia clara do pessoal prefeito e vereador contra o Lula nesse encontro, né? E isso reflete o problema das emendas, né? O Sakamoto fala que... Não, o pessoal reconheceu, tá? Isso aqui ó, é o Josias de Souza e o Sakamoto reconhecendo que teve mesmo vaia, que não tem como negar, foi vaiado mesmo. O Sakamoto lembra que o Jair Bolsonaro também foi vaiado no encontro em 2022, quando gritaram o nome de Lula e não sei o que lá e coisa e tal. É lógico que gritaram o nome de Lula. Sempre tem prefeito de esquerda, meu amigo. É lógico que gritaram o nome de Lula. Mas é muito diferente de ser vaiado pelo Congresso inteiro, pelo grupo inteiro de prefeitos e vereadores, como aconteceu nesse negócio do Lula, né? E a grande questão aqui é a briga do Lula com o STF. Eu falei para vocês isso, né? Qual que é o problema do Lula? O Lula não consegue mais comprar os deputados, porque antigamente, antes do orçamento secreto, ele só aprovava as emendas de deputados que votavam com ele. Então os deputados tinham que votar com ele para terem as emendas aprovadas e receberem o dinheiro. Agora, com o orçamento secreto, que é uma coisa positiva, é uma coisa boa, é uma coisa que ajuda a fiscalizar o Brasil, que melhora, diminui a corrupção do Brasil. O que acontece agora? Como é secreto, o Lula não sabe de quem que ele está aprovando a emenda. Então, no final das contas, ele não consegue mais comprar deputados. E aí, qual que foi a saída que ele teve? Ah, vou acionar o Flávio Dino, para o Flávio Dino dar mais transparência às emendas. O que é a transparência que eles querem? Eles querem que tenha o nome do deputado para o Lula poder comprar o deputado, para poder só aprovar a emenda daquele deputado que votou com o governo. O que é um absurdo. Isso é submeter o Congresso ao Executivo. Não pode. O Lula tem que aprovar. O que tem de valor para emenda de deputado, ele tem que aprovar, né? Só que aí ficou nessa putaria do Flávio Dino bloqueando emenda, bloqueando coisa, para supostamente ajudar o Lula, e acabou atrapalhando o Lula. É o que eu falei desde o início que esse negócio ia dar. Eu falei isso para vocês, quando começou o Flávio Dino com esse negócio, não que eu vou bloquear a emenda de parlamentar, porque não tem transparência e coisa e tal. Eu falei essas duas coisas. Primeiro, isso é ele querendo ajudar o Lula, dizendo que o Lula não, porque agora vai obrigar o Congresso a dizer quem é o deputado que está mandando a emenda, e aí o Lula vai poder comprar o deputado. Só que não foi isso que o Congresso fez. O Congresso manteve o pé. Não pode mostrar o deputado que aprovou a emenda, para evitar justamente a compra de deputados. E aí o Dino começou com um monte de bloqueios sem sentido nenhum, e aí eu avisei na época, isso vai piorar a situação do Lula.
Por quê? Porque o Lula não consegue mais comprar ninguém agora, nenhum dinheiro ele consegue aprovar. Até o que ele tinha prometido, ele não consegue entregar de novo, né? Aqui, ó, o pessoal aqui achando lindo a decisão do Dino, né? Não, a sigla apontou irregularidades na destinação de 4 bilhões em emendas de comissão que teria acontecido sem transparência. Sem transparência sem o nome do deputado associado e que o Lula poderia bloquear se não fosse um deputado que ele gostasse, né? Um absurdo isso. A legenda questionou no STF, esse aqui é o pessoal que exigiu isso, né? A legenda questionou no STF o ofício que autorizou o repasse dos recursos com apenas 17 assinaturas de líderes. O Dino deu prazo, não sei o que lá, e isso aí ferrou todo mundo, ou seja, ferrou principalmente o Lula. O Lula é um presidente transplantado, um presidente que ninguém apoia, o brasileiro não gosta do Lula, nenhum brasileiro gosta do Lula, e o Congresso também não gosta, porque está vendo que o Lula não tem poder nenhum, e agora não pode nem dar ajuda para esse pessoal, e aí fica essa brincadeira, por isso que o pessoal não gosta do Lula, né? Ou seja, o Lula, nessa tentativa dele fazer dobradinha com o STF, aqui, a CNN tentou quebrar o galho do Lula, olha só. Lula é recebido com vaias e aplausos em eventos com o prefeito. Não, foi só vaia, cara. Tinha 3 ou 4 prefeitos aplaudindo o Lula, é lógico, vai ter os prefeitos do PT, evidentemente, aplaudindo o Lula, mas é 3 ou 4, meu amigo. O grosso ali foi vaia mesmo. Até o pessoal do UOL reconheceu que foi vaia, não teve esse troço não, foi vaiado. Vaias em prefeitos, em evento com o prefeito, mostram o dilema do Lula. E que dilema que eles estão falando aqui? Esse dilema. Porque justamente o Lula quer comprar deputado. E com o Dino tentando brigar com o Congresso, tentando bater no Congresso, esperando com isso melhorar a situação do Lula, piora a situação do Lula, não melhora coisa nenhuma. O Dino bloqueando as emendas piora a situação, porque no final das contas o arranjo é político, né? O que parece que o STF falha em entender é que esses arranjos de força, esses arranjos deles forçarem uma decisão, né? Não, porque eu sou ministro do STF, eu posso tudo, eu mando, eu dou a decisão aqui, acabou. Quem vai questionar para o STF mesmo, eu mesmo que vou resolver depois, então pronto, eu estou dizendo e acabou. O problema desse tipo de coisa é justamente que isso extingue a questão política, e a questão política é muito mais perene até que juiz do STF. Por quê? O juiz do STF vai durar um tempo. A política vai continuar depois disso. A esquerda está morrendo politicamente por conta dessas palhaçadas que eles estão fazendo. Chega a ser engraçado que em determinado momento o pessoal fala aqui, ó, Zulskovski é um dos caras que disse ali, né, é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Zulskovski. Ele disse que voltou a criticar o STF por causa das decisões do Flávio Dino, que estavam bloqueando. Ele não falou do Flávio Dino, das decisões que estavam sendo impostas, limitando o acesso a recursos e coisa e tal. E aí o Lula criticou isso, falando que não, que a gente não pode levar tudo para o STF. O Lula falou isso. Mas Lula, quem está levando tudo para o STF é você, cara. Em sua fala, Lula classificou o discurso de Zulkowski como inflamado. Ele disse que é preciso aprender que nem tudo deve ser resolvido no Poder Judiciário. É lógico que não, pô. Mas quem está recorrendo ao Judiciário é você, Lula. Não é a direita. A direita está tudo certo. Aliás, a direita quer se livrar do STF. É você que fica pedindo para o STF, né? É importante que a gente tenha coisas claras, que as coisas só podem ir para o Judiciário quando a nossa capacidade política for exaurida. Olha o dilema da esquerda que eu falo para vocês. A esquerda não consegue mais convencer ninguém. As ideias da esquerda morreram de morte morrida. Acabou. Ninguém mais leva a sério os argumentos da esquerda. Tudo que resta para a esquerda é o STF. É o que eles têm feito. É uma solução, mas é uma solução que não vai durar muito tempo. Politicamente a esquerda morreu, e esse é o dilema do Lula. Porque, de novo, o Lula falando, não, que a gente não pode mandar as coisas para o judiciário. Caramba, Lula, quem está mandando as coisas para o judiciário é você, é a esquerda. Não são os prefeitos, não é a direita, né? Enfim, olha o dilema do Lula nessa história. Está se ferrando e vai se ferrar cada vez mais. E o STF, se ainda não percebeu que está indo para um buraco muito rapidamente, vai perceber muito rápido essa história também.